até, ai, mas as joias, como assim não entregaram as joias? Porque querem joias? Porque querem isso? Desviando o foco da CPI. Pediram tanto, vocês falaram tanto de joias que em breve nós teremos lançamento. Joias para vocês. Esta é uma cena épica, apocalíptica. Interação de Michele Bolsonaro com a plateia do PL Mulheres. PL também do deputado federal Ricardo Salles, catão da CPI do MST. Ricardo Salles, do Passar a Boiada, acaba de receber uma madeirada. Agora é réu por corrupção passiva, organização criminosa, etc, etc. Que pena, né? Tão abalado. E as mulheres PL, sequiosas da prosperidade na plateia em Pernambuco. Plateia para ouvir a pregação da sua eleita. Mijóias, como ela se anuncia. Cena que merecia um Glauber Rocha e sua iconofagia. O cinismo, a hipocrisia ressaltam uma ausência, ao menos física, daquele que, relato milenar, expulsou os vendilhões do templo. Outro relato, esse de há 171 anos, é conhecido e abreviado como 18 Brumário. Nesse texto, destaque para uma expressão, lumpesinato. Lumpen que projeta no seu ou na sua líder os interesses que busca, que persegue pessoalmente. O autor, Marx, define o lumpesinato como o refúgio de todas as classes. Dejeto, segundo o autor, presente em todas as classes sociais. A busca da prosperidade, a teologia do dinheiro, pode se dar vendendo ou comprando em templos, como descreveu o livro milenar, ou, como pensado pelo definidor do lumpesinato, na aristocracia financeira, que tem a ânsia de enriquecer não pela produção, mas sim pela apropriação da riqueza alheia. A fruição disso, dizia o autor em 1850, confunde dinheiro, sujeira e sangue. 700 mil mortos. E a senhora aí acima tripudia, mistura teologia com mijóias. Com o que aprendeu em casa ou nas ruas, diz que querem desviar o foco da CPMI do 8 de janeiro. Sendo que a CPMI do 8 de janeiro é exatamente sobre eles e elas. Difícil concluir o que é pior. Se o lumpesinato de todas as classes sabe e finge não saber, ou se não sabe mesmo. O comandante do exército é o general Tomás Miné Paiva, que fez saber na última sexta, 25, Dia do Soldado, eventuais desvios de conduta que são repudiados e corrigidos, a exemplo do que fez Caxias, o forjador do caráter militar brasileiro. Fecha aspas. Antes de irmos ao Duque de Caxias, vamos aos desvios de conduta. À frente, o então comandante do Exército, general Vilas Boas, e o general Sérgio Etchegóin, e com o aval do alto comando, os militares tomaram o poder, com a derrubada de Dilma e a ascensão de Michel Temer, pressionando o Supremo Tribunal Federal para manter Lula longe. Primeiro, fora da disputa em 2018 e depois preso. No alto comando do Exército estava o general Mauro Cid, pai do Mauro Cid, o agora célebre ex-chefe dos ajudantes de ordens de Bolsonaro. Os próprios Vilas Boas e Temer, em livros, relataram encontro e trama. Vilas Boas, 3 anos depois, debocharia do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, quando o ministro, já em 2021, disse ter sido intolerável a pressão dos militares. Então, o general Vilas Boas ironizou. 3 anos depois, dias antes de se tornar comandante do Exército a convite de Lula, o general Tomás, quando ainda comandante do Sudeste, conversou com seus oficiais por 1 hora e 8 minutos. O áudio
vazou e claramente admitiu a politização dentro dos quartéis. Em 2018, tivemos vários acontecimentos, 2014 até 2018. 2018 era a chapa Bolsonaro 17, vice-general Mourão. Vice-general Mourão. Já é um general da reserva que tinha acabado de sair do alto comando, Teve 2 ou 3 episódios controversos, uma pessoa, meu amigo pessoal, um grande camarada, mas essa foi a chapa que foi apresentada, Então estou colocando que começou a entrar política e Forças Armadas, começou a dar uma misturada, e o pessoal começou a entrar, a não entender muito bem essa divisão. Que a gente conversava com a tropa, o tempo todo falava assim, olha, minha gente, política e Forças Armadas, política dentro do quartel não dá ruim, não é uma coisa legal. Donde o que se teve foi muito mais do que eventuais desvios. Militares, inclusive na ativa, foram o poder. No governo Bolsonaro, durante algum tempo, dentro do Palácio do Planalto, só militares como ministros. E Bolsonaro se lançou candidato dentro da maior academia do país, Academia Militar de Agulhas Negras, a 29 de novembro de 2014. E o general Tomás, hoje comandante do Exército, comandava a academia, a AMAN. E o que ele diz a respeito na conversa com seus oficiais? Ouçamos o áudio vazado. E ele foi recebido, conhece a academia, foi aspirante na academia, sabe onde é que os cadetes, os aspirantes ficam concentrados aqui na Ponte da Lambari antes de entrar, e escapou ali. Ele falou, não quero ir para o PC. Eu não estava lá, eu estava no hotel de trânsito, recebendo as autoridades, e ele foi ali, ele chegou nos aspirantes e falou, e aquilo ali foi filmado, virou um start da campanha dele, e foi uma coisa que eu, como comandante, depois eu tive que responder como é que foi, o que aconteceu, porque quem era presidente da República na época? Quem lembra? 2014. Presidente Dilma. Como é que aconteceu isso daí? Aconteceu, não houve como algumas coisas acontecem que escapam do controle. Ora, se Bolsonaro deu um drible e enganou oficiais da AMAN, oficiais deveriam ter sido punidos. Mas punido mesmo, quem foi? Da mesma forma, por dezenas de vezes nas redes sociais, chefes militares inativos ou na ativa, de forma irregular, se manifestaram. O que disse o general Eduardo José Barbosa a 22 de abril do ano passado. Presidente daquele clube militar que só se manifesta em favor dos seus específicos interesses, Barbosa disse em apoio ao deputado Daniel Silveira, o homem que remete a Cro-Magnon, e disse isso em referência a ministros do Supremo Tribunal Federal. Ministros cujas togas não serviriam nem para ser usadas como pano de chão pelo cheiro de podre que exalam. Foi punido? Ordem do Dia dos Militares em 2020 apregoou: o golpe militar de 64, com a consequente ditadura, foi, aspas, um marco para a democracia, fecha aspas. Texto do então ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e assinado pelos comandantes da Marinha, Ix Barbosa Júnior, do Exército, Edson Leal Puyol, e da Aeronáutica, Antônio Bermudes. E aí? Aí, nada. E os generais Girão, Santos Cruz, Paulo Chagas, entre tantos outros? Quantas vezes eles e coronéis chutaram o pau da barraca e nada? Mourão, general, vice-presidente, hoje senador, na Globo News elogiou o torturador e matador brilhante Ustra. O exemplo arrasta. Se Mourão pode, por que não demais generais, coronéis, capitães, soldados? O general Alão, na 10ª Região Militar no Ceará, desafiou em público ordens de outros poderes. Ao que se saiba, publicamente, quem foi punido?
Braga Neto, ex-ministro da Defesa, candidato a vice de Bolsonaro, depois da eleição, pediu calma a manifestantes porque havia algo a caminho. E quem comandava o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, e não só o general Heleno? Por anos, dezenas de tweets, frases, bravatas de militares. Quantos foram punidos? O que foi tornado público como exemplo? O general Heleno, aquela coragem toda, claramente se referiu a Lula, depois de eleito, como cachaceiro. E ainda comentou, infelizmente, ele não está doente. Qual a punição ao general Heleno ou a qualquer um deles? Ao que se saiba, ninguém, nenhuma. E o que temos agora? Na cúpula da CPMI é evidente um ensaio de acordo. Escolhem o ou os CID, um coronel ou outro, APMizada, dizem que foram lobos solitários e fim de papo. Se vier mesmo esse acordão ensaiado a cada dia, a cada frase, alegarão ser prudência, estabilidade. Mas é e será medo. Fizeram o mesmo nos estertores da ditadura e deu nisso aí. Falando aos seus comandados, dias antes do convite de Lula para ser comandante do Exército, o general Tomás Miné ensina porque um golpe de Estado seria uma perigosa aventura. Soa também como uma justificativa para a plateia sequiosa. Intervenção militar com Bolsonaro presidente. Impossível de fazer. A gente viu as consequências disso daí. Isso que aconteceu foi um ensaio daquilo que a gente viu. Vocês viram a repercussão mundial disso. Imagina se a gente tivesse enveredado por uma aventura. Tá? A gente não sobreviveria como país. A moeda explodiria. Tá? A gente ia levar um bloqueio econômico jamais visto. Tá? Você ia ficar um pária, e aí o nosso povo ia sofrer as consequências. Ia ter sangue na rua. Ou vocês acham que o pessoal ia ficar parado e não, interviu, tá tudo bem. Não ia acontecer, cara. Em resumo, publicamente, o que temos até o momento? Um inquérito policial militar e 5 procedimentos administrativos. Contra quem? Contra quais? Contra o único militar que, em público, por 5 anos, se insurgiu contra a politização dos quartéis, o coronel da reserva Marcelo Pimentel. A Lei 7.524, de autoria do então senador Itamar Franco, 1986, dá aos militares da reserva o direito à liberdade de expressão e manifestação de pensamento, sem usar sua patente de coronel nas redes sociais, porque o uso vedado pelo Estatuto dos Militares. Há 5 anos, Pimentel denuncia a politização nos quartéis. E agora, ao que parece, esse sim solitário e cercado para ser imolado. Isso enquanto escolhem um ou outro para pagar pela solar politização do todo. Mas para entendermos um pouco melhor fundamentos dessa história, vamos à história. Ao Duque de Caxias, o patrono do Exército, citado pelo comandante do Exército, Luiz Alves de Lima e Silva, era marquês, e duque, e marechal. O Duque de Caxias ensinou o jovem imperador. Foi mestre de armas e de hipismo de Dom Pedro II. O pai do Duque de Caxias era Francisco de Lima e Silva. Foi brigadeiro, senador e barão. Irmão do Visconde José Joaquim, Francisco, o pai do Duque, foi regente do Império, porque Dom Pedro II ainda era uma criança quando Dom Pedro I abdicou. Francisco Lima e Silva foi regente entre 1831 e 1835. A proclamação da República só viria 54 anos depois do pai do Duque de Caxias como regente do Império. Proclamação em 1889. A República nasceu num golpe de Estado. Golpe comandado pelo Marechal Deodoro da Fonseca.
Deodoro derrubou o imperador a quem o Duque de Caxias ensinou a lutar e montar. Imperador de cujo império Francisco, o pai do Duque, foi regente. Passado e presente, tudo como dantes. E o futuro? São seculares vocação e ambição dos militares para tutelar o Brasil. Imaginem Glauber Rocha com uma câmera na mão, filmando o 8 de janeiro e depois essa CPMI. E filmando a candidata a líder e ora investigada, Michele. Filmando a cena mijóias, mas não só. Cinematográfica também aquela história de Londres. Das joias ou artesanato que numa caixa de papelão um anônimo teria entregue a uma assessora de Michele. Uma caixa de papelão nas ruas de Londres para uma assessora de Michele com um pedido para que ela, Michele, em pleno funeral da Rainha Elizabeth, entregasse a caixa de papelão com joias ou artesanato ao filho da rainha, o então futuro rei Charles. A caixa de papelão foi esquecida debaixo da cama do casal Michele e Jair, na residência do embaixador em Londres. Trazida para o Brasil, foi mandada de novo para Londres. Pois imaginem Glauber Rocha na porta do Palácio de Buckingham, lente-focando aqueles chapéus enormes, feitos com pele de ursos negros canadenses. E Glauber perguntando para um guarda real de Buckingham, num bom baianês soteropolitano do hoje: "E aí, pai, na caixa de papelão era joia ou artesanato pro rei Charles?"